Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. Eu gostaria de estar comentando no vídeo de hoje o segredo dos poliglotas. Você deve pensar assim, falar, nossa, mas é tão difícil aprender uma língua, é tão difícil aprender inglês, é tão difícil aprender espanhol, é tão difícil aprender hebraico, é tão difícil aprender grego, é tão difícil aprender russo, é tão difícil aprender alemão, é tão difícil tudo. Qual que é o segredo dos poliglotas, né? Qual que é o segredo? No fundo, qual que é o segredo desses caras que eles utilizam para aprender uma língua? Eu não sou um poliglota atualmente. Eu apenas consigo ler em inglês, consigo ler em francês, consigo ler em espanhol, consigo ler o português que a gente fala, né? O grego koiné, não é o grego moderno, mas sim o grego koiné. Então assim, de todas as línguas, apenas uma eu falo, português. Mas eu consigo ler, né? Eu consigo dar aula de grego, né? Eu dou aula de grego, ensino gramática, porque é uma língua morta. Mas por que eu consigo ler inglês, francês e espanhol? Uma vez eu peguei e li um artigo em italiano, mas eu não sei como que seria a minha leitura no italiano. Tá? E também não tenho interesse primariamente nessa língua. Então qual que é o segredo dos poliglotas? Primeiramente, um poliglota não tem medo. Uma pessoa que normalmente se torna um poliglota, ele não tem medo de aprender. Não tem medo. Ele simplesmente estuda a língua. Porque as pessoas colocam na cabeça e falam, nossa, inglês é difícil. Nossa, grego é difícil. Nossa, hebraico é difícil. Nossa, espanhol é difícil. Nossa, francês é difícil. Esse é o primeiro erro. Porque a pessoa ela já cria uma trava mental. Então, se ela ia aprender essa língua, ela já não aprende mais. Ou ela aprende com muita dificuldade. Beleza? Eu conheço um cara que é 10 anos mais velho do que eu, não é nem 10 anos, é 9 anos, Brandão. Conheço um outro cara que é 10 anos mais velho que eu também, que é um missionário lá na Mongólia. O cara, tipo assim, fala umas 3, 4 línguas, que é o Gramático, um amigo meu. Um outro cara que eu conheço também que lê línguas pra caramba, Leandro Formic. São todas pessoas apenas poucos anos mais velhos do que eu, mas todos eles falam e compreendem 10 línguas pelo menos, 10 línguas. O que eu percebo nesses caras? Eles não têm medo de aprender, eles não têm medo de parar e estudar. Eles não têm medo disso, eles não têm medo de errar. Eles não têm medo de errar. Você acha que eu me preocupo em errar? Eu não tô nem aí pra paçoca. Então assim, qual que é o segredo dos poliglotas? Eles estudam, eles não têm medo da língua. Eles falam, eu vou aprender essa bagaça, eles vão lá e estudam. E eles não se preocupam em errar no começo, eles não se preocupam em ter medo de não compreender, de abrir um texto em inglês, de abrir um texto em francês, de abrir um texto em espanhol, de abrir um texto em alemão, de abrir um texto em hebraico. Eles não têm medo disso. Eu conheço jovens, eu conheço um rapaz que é jovem, que ele aprendeu hebraico usando o inglês. Ele tinha 12 anos de idade quando começou a estudar o hebraico. Então assim, o cara tem 17 anos de idade e pelo menos 3 línguas eu sei que ele fala. Hebraico fala mesmo, hebraico, português e inglês. E o cara tem um conhecimento tremendo. O cara traduz o hebraico, assim, o hebraico bíblico, que é uma beleza. Também tem o Nazareno, que eu conheço. Então são todas pessoas, são todos nego bruto, são tudo nego bruto, sabe? Tudo nego bruto que eles não têm medo de estudar. Eu lido com muitas pessoas que não têm medo de estudar. E por que eu estou gravando esse vídeo aqui? Porque simplesmente eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui. O que acontece? Tá me tornando a paciência já, cara, de eu mandar a pessoa fazer uma pergunta para mim. Em vez de eu responder, porque já tem muita coisa escrita, eu vou lá e mando um livro em inglês para a pessoa. Aí a pessoa fala, nossa, mas está em inglês, né? E daí, cara? A língua portuguesa é uma língua muito bonita, muito poética, eu acho ela fascinante, graças a Deus nós falamos português, só que são poucos países que falam português. Então, a necessidade de a gente aprender uma língua, e até nos países onde é falada uma língua importante como o inglês, você vai em países da Europa, lá se fala 2 ou 3 línguas. Você vai na Alemanha, se fala alemão, mas você tem muita coisa em inglês. Você tem no Brasil faculdades, literalmente faculdades públicas, que quando eles trazem algum palestrante de fora, eles vão falar inglês. Então assim, não adianta. Temos que saber outra língua. E temos que ser poliglotas. Compreender o básico. Eu sou um cara que eu não... Eu tenho um amigo americano, às vezes eu digito com ele, né? Eu digito, porque eu não sei falar inglês, então eu digito. E é isso.
tá? Eu digito com ele. Por quê? Se a gente não tiver essa conexão com pessoas de fora, meu, a gente sempre vai estar para trás nos estudos. Sempre, sempre, sempre. Então, uma maneira de você entender qual que é o segredo dos poliglotas é que eles não têm medo de aprender uma língua. Um outro detalhe, a primeira língua que você estuda sempre vai ser difícil. Por exemplo, o português é uma língua difícil, mas se você for estudar o inglês, ele vai ser difícil. Ele vai ser difícil. Só que quando você pegar o inglês e falar assim, eu vou aprender espanhol, pá, já se torna mais fácil. O espanhol é muito mais fácil. Se você estudasse o espanhol primeiro, o espanhol seria difícil. Quando você fosse estudar o inglês, ele já seria bem mais fácil do que o espanhol. Porque a mente vai se acostumando a aprender outras línguas. A mente, ela se adapta a isso. Então o que acontece? Quando você estuda uma língua específica por um período de tempo, depois você estuda outra, você vai criando ramos no seu cérebro que aumenta a sua capacidade cognitiva de absorver línguas. Então, como é que acontece? O cara ele aprendeu uma língua com dificuldade, uma outra língua sem muita dificuldade, e depois a terceira e quarta língua foi chegando com muito mais facilidade. Então, e aí você fala, nossa, quando o cara sabe uma língua só que é o português, é uma língua só. Mas quando você pega os caras que sabem outras línguas, eles sempre sabem 3, 4, 5, 6 línguas. O Brandão mesmo, esse amigo meu que é poliglota, ele tem um canal no YouTube, Aprende Hebraico Fácil, alguma coisa assim. E tipo, o cara ele estuda uma língua por semana. Então uma semana ele estuda francês, uma semana ele estuda inglês, outra... Porque o inglês e o espanhol ele utiliza sempre. Então ele sempre está estudando o francês, o esperanto, o alemão, e o japonês, chinês. Então o cara, tipo assim, o cara é um monstro, velho. Ele foi na França, conversou com os caras em francês, conversou com os caras em inglês, tinha chinês lá, ele conversou com os caras no chinês e foram trocando ideia. Então o que acontece? Esse é o segredo dos poliglotas. Eles compreendem isso. Eles não têm medo, então anota aí, eles não têm medo de aprender uma língua. Todo poliglota sabe que a primeira língua é difícil, a segunda é mais fácil, a terceira é mais fácil ainda, tá? Então esses são dois pontos que todo poliglota sabe. E o poliglota, cara, ele não tem medo de errar. Ele não tem medo de errar. Ele não tem medo de chegar e falar um idioma errado. Se você chegar na França falando errado, meu irmão, em francês, você vai ser muito bem tratado. Se você chegar lá falando bem inglês, você pode não ser muito bem recebido, porque eles são muito nacionalistas na questão da língua. É um povo muito receptivo. Mas minha esposa, ela foi para a França, ela morou na França. Por ela chegar falando francês, ela foi muito bem tratada. Ao contrário de outras pessoas que ela conhecia, que chegaram na França só para visitar e tal, por chegar falando inglês, eles dormiram na praça. Entende? Então, saber uma língua é extremamente importante, né? Existem pessoas que vão para os Estados Unidos, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que vão para os Estados Unidos que simplesmente não sabem falar uma palavra em inglês. Eu conheço pessoas que falam, nossa, não é possível, cara. O cara foi 5, 6 vezes para os Estados Unidos e não aprendeu inglês. Então, qual que é o segredo dos poliglotas? Não ter medo de estudar. Eles sabem que quando você aprende 1, 2, 3 línguas se torna mais fácil. E não tem medo de errar, não tem medo de falar como índio, não tem medo de pagar mico. Tá? Isso é uma coisa que trava trava o nosso pensamento, beleza? Então, era isso que eu gostaria de deixar. É essa mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo. Não tenha medo, não tenha medo. Qualquer língua ela tem sua dificuldade, ela tem sua facilidade, ela tem sua peculiaridade. Ponto. Mas ela não é impossível de ser aprendida. Quem fala pra vocês aqui é um cara que trabalha na construção civil desde 17 anos de idade, cara. Eu não fui pra cursinho de inglês, eu não fui pra cursinho de espanhol, eu não fui pra cursinho de francês, eu não fui pra curso de grego, eu não fui... Hebraico eu tive um professor por 3, 4 meses, eu sempre tenho ele, sempre estou entrando em contato com ele, torrando a paciência dele também. Então assim, um cara que trabalha na construção civil, não é um cara que é um doutor, isso, aquilo, não. Um cara que trabalha na construção civil, tá falando isso pra vocês. E eu conheço pessoas que trabalham em coisas, trampo de base também, que falam 3, 4 línguas, mano. Então, até mendigo hoje na rua, cara, você encontra mendigo que fala 8, 9 línguas, só pôr no YouTube aí você fica de cara. Então assim, se o mendigo fala, se o pedreiro tá estudando, por que você, que trabalha em outra profissão, não vai estudar? Tá? Então a minha mensagem é essa, não tenha medo de estudar, não tenha medo.
tá? Porque esse é o segredo dos poliglotas, beleza? Até o próximo vídeo, fique com Deus, Deus abençoe seus estudos. Livraria Gimel na descrição. Também vou deixar a hashtag EuClair, por favor, digite hashtag EuClair, ajude esse canal aqui a dar uma crescida, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo, Deus abençoe os seus estudos, porque isso é para aprimoramento seu, você que acompanha o meu trabalho, beleza? Agradeço, até o próximo vídeo.